Olá galera, tudo bem? Vamos dar continuidade agora ao estudo do reino Metafta e vamos concluir agora com a explicação, fazer uma explicação sobre o grupo das angiospermas, que é o grupo de plantas que possuem as sementes dentro dos frutos. Atualmente são conhecidas cerca de 350 mil espécies de plantas. Desse total, 250 mil são angiospermas. A palavra angiosperma vem do grego angios, que significa bolsa, e esperma, semente. Essas plantas representam o grupo mais variado em número de espécies entre os componentes do reino Plantae ou Metafta. Vamos falar um pouquinho sobre as aquisições evolutivas, nesse grupo de vegetais, que é as flores e os frutos. As angiospermas produzem raiz, caule e folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, percebe que em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam duas novidades: as flores e os frutos. Então, essas são as duas novidades evolutivas que vêm surgir nesse grupo de vegetais. As flores podem ser vistosas, tanto pelo colorido quanto pela forma. Muitas vezes também exalam um odor agradável e produzem um líquido açucarado, o néctar, que serve de alimento para abelhas e outros animais. Há também flores que não têm peças coloridas, não são perfumadas e nem produzem néctar. Coloridas e perfumadas ou não, é das flores que as angiospermas produzem as sementes e os frutos. Então, as flores são essenciais, são os órgãos reprodutores, desse grupo de vegetais, das angiospermas. Vamos ver um pouquinho sobre as partes das flores, no geral. Então, os órgãos de suporte, os órgãos que sustentam a flor, nós vamos ter o pedúnculo e o receptáculo. O pedúnculo vai ligar a flor ao resto do ramo da planta. O receptáculo é uma dilatação na zona terminal do pedúnculo, onde se inserem as restantes peças florais. Vamos falar um pouquinho agora sobre os órgãos de proteção das flores. Órgãos que envolvem as peças reprodutoras propriamente ditas, protegendo-as e ajudando a atrair animais polinizadores. O conjunto dos órgãos de proteção designa-se perianto. Uma flor sem perianto diz-se nua. Cálice é o conjunto de sépalas, as peças florais mais parecidas com folhas, pois geralmente são verdes. A sua função é proteger a flor quando em botão. A flor sem sépalas diz-se assépala. Se todo o perianto apresentar o mesmo aspecto, tépalas, e flor semelhante a sépalas diz-se sepaloide. Nesse caso, disse que o perianto é indiferenciado. Corola é o conjunto de pétalas, peças florais geralmente coloridas e perfumadas, com glândulas produtoras de néctar na sua base, para atrair animais. A flor sem pétalas disse apétala. Se todo o perianto for igual, tépalas, e for semelhante a pétalas, disse petaloide. Também nesse caso, o perianto se designa indiferenciado. Então, aqui nós temos o receptáculo, o pedúnculo, pedúnculo que vai ligar a flor ao ramo. O receptáculo floral é essa base dilatada aqui que vai unir as sépalas e as pétalas, tá? Então as sépalas, são essas partes verdes aqui das flores, e as partes coloridas aqui, nesse caso que está em amarelo, nós chamamos de pétalas. É uma parte que vai dar, geralmente ela tem um odor específico da planta, e também tem um colorido específico, que tem a função aí, tanto o odor quanto o colorido, de atrair animais, tá? Para fazer a polinização. Além disso, ela vai ter glândulas, produtoras de néctar aqui, que também serve, esse néctar vai servir de alimento para esses animais que vão estar encostando aqui nos estames, fazendo a polinização. As folhas férteis modificadas, localizadas mais ao centro da flor, designa-se de esporófilos. As flores férteis masculinas formam o anel mais externo, e as folhas férteis femininas o interior. O androceu é a parte masculina da flor, é o conjunto de estames. Os estames são folhas modificadas ou esporófilos,
pois sustentam esporângios. São constituídos por um filete, que corresponde ao pecíolo da folha, e pela antera, que corresponde ao limbo da folha. O gineceu é a parte feminina da flor, é o conjunto de carpelos. Cada carpelo ou esporófilo feminino é constituído por uma zona alargada oca inferior, designada ovário, local que contém os óvulos. Após a fecundação, as paredes do ovário formam o fruto. O carpelo prolonga-se por uma zona estreita, o estilete, e termina numa zona alargada que recebe os grãos de pólen, designada de estigma. Geralmente o estigma é mais alto que as anteras, de modo a dificultar a autopolinização. Então aqui está o estigma, né, os carpelos. Aqui em cima está o estigma, tá? Essa é a parte chamada de gineceu, né, que é formada pelo ovário. O óvulo está lá dentro, tá? Que vai estar formando, no caso, a semente, e dentro desse óvulo vai estar a oosfera, que é o gameta. Então o ovário vai estar formando o fruto, o óvulo, né, ou óvulos, que muitas vezes tem mais de um lá dentro, vão estar formando as sementes, e dentro de cada óvulo vai estar a oosfera, que vai ser fecundada, né, pelo o gameta masculino, que é o núcleo espermático, e vai estar formando o embrião. Então essa parte aqui chama-se gineceu, é a parte reprodutora feminina. Então podemos dizer que o gineceu é constituído pelo óvulo, ovário, pelo estilete, que é essa parte aqui, e o estigma, que é essa parte superior aqui ao estilete. Já essas partes formadas aqui, chamado pelo filete e pela antena, nós chamamos de androceu, tá? São os esporófitos, no caso aqui masculinos, né, que produzem o que? Vão produzir os grãos de pólen, que não são os gametas, tá? Lembrando que o grão de pólen não é o gameta masculino, tá? Mas esse grão de pólen vai ser o gametófito masculino, e o gameta masculino vai ser, na verdade, o núcleo espermático, que vai vir fazer a fecundação da oosfera aqui dentro do óvulo. Vou falar um pouquinho agora sobre os frutos. Os frutos contêm e protegem as sementes e auxiliam na dispersão na natureza, né? Então a função do fruto é de proteger a semente e auxiliar na dispersão. Como proteger a semente? A semente nem sempre ela está pronta para germinar. Então no período inicial de formação de um fruto, as sementes não vão estar amadurecidas, né, para fazer a germinação. Então o que acontece? Nesse período o fruto geralmente tem uma coloração que não atrai os animais, e além disso também possui substâncias que vão dar um gosto ruim, né? Muitas vezes até substâncias nocivas aos animais, o que vai impedir que os animais comam esse fruto, e com isso impedindo também que levem essa semente para o meio do mato, né? Façam a dispersão sem ela estar pronta. Porém, quando essa semente, quando esse fruto tiver amadurecido, significa que as sementes estão prontas para germinar e já podem ser disseminadas, né, pelos animais. Então aí os frutos vão ficar com uma coloração mais atraente, um gosto mais, vamos dizer assim, um gosto mais saudável, né, para os animais. Então os animais vão se alimentar desses frutos, ingerindo a semente juntamente, e essa semente vai sair depois nas fezes, e isso vai facilitar, né, a dispersão aí e a conquista de novos territórios pela planta. Então essa é a função do fruto, né? Proteger e auxiliar na dispersão aí dentro da natureza da espécie da semente das espécies das plantas, das angiospermas. As angiospermas possuem dois grandes grupos, um grupo chamado de monocotiledôneas e o grupo das dicotiledôneas. Um exemplo de angiospermas monocotiledôneas aqui é o caso do capim, a cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo, o alho, o lírio, a cebola, a banana, bromélias, orquídeas, entre outras. E exemplos de dicotiledôneas são o feijão, amendoim, a soja, a ervilha, a lentilha, girassol, margarida e entre outras tantas dicotiledôneas. Vamos ver então o que significa monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isso é importantíssimo a gente saber as características desses grupos e saber diferenciar esses dois grupos, tá?
a gente consegue distinguir uma monocotiledônea e uma dicotiledônea principalmente pela questão da semente, né? Uma semente que não se parte ao meio nós chamamos de monocotiledônea. É um exemplo a semente do arroz, a semente do milho. Já as sementes que se partem ao meio, como semente de feijão, né? Cada uma daquelas partezinhas nós chamamos de cotilédone, né? Então elas são chamadas de dicotiledôneas, pois a semente se parte ao meio com facilidade. É o caso do abacateiro também e da mangueira, né? Então, mas e quando eu for olhar uma planta e ela não tiver semente, professor? Como que eu faço para distinguir? Tem várias formas. Tem uma forma de distinguir, no caso, pelas raízes. As plantas monocotiledôneas possuem as raízes que nós chamamos raízes fasciculadas. Raiz fasciculada é uma raiz na forma de cabeleira, como essa aqui. É o que acontece, por exemplo, com capim, tá? Já as dicotiledôneas possuem uma raiz que nós chamamos de raiz pivotante. Que tipo de raiz pivotante? Raiz pivotante é uma raiz que segue, tem uma sequência ao caule, né, e vai se afinando, formando um pivô. Tá? Então tem uma raiz central, bem comprida, e dessa raiz central partem as raízes menores, tá? Que vão dar sustentação aí também ao caule da planta e ajudar na absorção de água e sais minerais. Então essas as principais diferenças aí com relação à raiz. Então isso aqui é raiz fasciculada, é raiz de monocotiledôneas, e raiz pivotantes, raiz de dicotiledôneas. Mas tem outras características também que dá para a gente distinguir um grupo de uma planta monocotiledônea de dicotiledônea. A gente consegue distinguir também através das folhas, né? Tá? Como que eu vou arrancar, por exemplo, chegar lá numa mata e ver uma árvore grande, eu vou ter que arrancar para saber que tipo de planta que ela é, classificar ela? Não, basta olharmos as folhas. Então, se elas tiverem as folhas, né, naquele momento, essas folhas aqui que tem essas nervuras que acompanham fora a fora a folha, como no caso das folhas de capim, na folha do milho, né, nós chamamos de folhas paralelinérvias e são comuns aí em angiospermas monocotiledôneos, né? E essas nervuras são mais ou menos paralelas entre si. Então essas nervuras correm lado a lado aqui nas folhas, né? E isso aqui é folha de monocotiledônea, no caso do arroz, do milho, do capim, tá? E as folhas reticuladas, como esta folha aqui, tá? É uma folha de dicotiledônea. Então basta a gente olhar para a folha de uma planta que nós já conseguimos classificar, saber que tipo de semente que ela vai ter. Se ela vai ter uma semente com um cotilédone ou com dois cotilédones. Então aqui, semente do milho, né, tem o cotilédone, que é essa partezinha aqui onde vai estar o embrião e vai estar também o material nutritivo. Tá? E as dicotiledôneas, nesse caso aqui uma semente de feijão, né, com dois cotilédones. Tá? Então ela se parte ao meio. Então essas são as principais diferenças, né, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Tá? O cotilédone serve do que? Serve de reserva de nutrientes, de amido. Então é aqui que vai estar a reserva de nutrientes do caso do embrião. Tá? Que esse embrião, quando germina, ele não é fotossintetizante, ele não é verde, ele necessita de se alimentar. Então ele vai se alimentar da onde? Desses cotilédones aqui, da reserva de nutrientes de amido que está aqui nos cotilédones. Então vamos fazer a diferenciação aqui com relação à raiz. Várias partes de uma planta aí, a diferenciação entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. A raiz, no caso das monocotiledôneas, é na forma de cabeleira, né, chamadas de fasciculadas. E nas dicotiledôneas são as raízes pivotantes ou axial, né, que é aquele caso que tem uma raiz principal e dessa partem as demais raízes. O caule, né, nas monocotiledôneas, em geral, não tem uma espessura muito grande, não é muito grossa, né, vão formar aí os comos, o rizoma e o bulbo. Né, já nas dicotiledôneas, geralmente, ocorre um crescimento em espessura, né, formando os troncos. A distribuição dos vasos no caule. No caso das monocotiledôneas, os feixes líbero-lenhosos, né, são espalhados, ocorrendo a distribuição em atactostélica irregular. Já nas dicotiledôneas, os feixes lenhosos são dispostos em círculo. Tá?
As folhas, no caso das monocotiledôneas, formam, são invaginantes, né? Formam uma bainha desenvolvida e tem as nervuras paralinérvias, né? Paralelas uma à outra. Já nas dicotiledôneas não vai ser desse jeito, né? Vai ter uma bainha aí reduzida, o pecílio e nervuras vão ser reticuladas, né? Sendo diferente. A flor, no caso das monocotiledôneas, vai apresentar elementos múltiplos de 3, né? São trímeras. E no caso das dicotiledôneas, são tétrameras ou pentâmeras, ou seja, de 4 ou 5, múltiplos de 4 ou de 5. O embrião vai estar em um cotilédone nas monocotiledôneas e nas dicotiledôneas vai estar em no meio a 2 cotilédones. E aqui são os exemplos de monocotiledôneas: bambu, cana-de-açúcar, grama, milho, arroz, cebola, gengibre, coco, palmeiras. E nas dicotiledôneas aqui o eucalipto, o abacate, o morango, a maçã, a pera, o feijão, ervilha, mamona, jacarandá e batata, entre outros. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que seja de alguma valia para vocês. Bons estudos e até a próxima videoaula.